volta ao programa Conexão, Conexão não, Mundo da Criança. Hoje eu tô em Robin, é o horário de verão, cara. Tô falando, tá mexendo comigo o horário de verão. Doutor, acho que eu preciso dormir um pouco mais. Esse é o horário de verão. Ó, e agora, eu acabei de receber aqui da Cassiane um WhatsApp, ela tá perguntando se eu tô doente, diz que eu tô muito magro. Que bom ouvir isso, Cassiane, fico muito feliz. Tô sim, tô bem doente. Tô bem doente. Tô sarando agora, fiquei doente tanto que falaram que eu tava gordo, agora eu tô ficando bom. Tá tudo bem, viu, querida? Como você ainda tem que me aguentar um bom tempo aí no rádio. Graças a Deus por isso, né? Mas nós vamos falar esse rapidinho agora, Marcos, sobre a influência do calor na vida das crianças, né? E aí a gente tem... Aliás, que calor, hein? Que calor que fez algumas vezes, mas eu quero ver se eu consigo acertar esse nosso... podemos colocar... Como é que faz isso aqui, Marcos? Boa pergunta, Francisco. Eu acho que agora é clicar 2 vezes aí nele, não é? Foi? Não, tá. Ah lá, ó. Aí, tá ótimo, né? E as crianças, como ficam nesse calor, Marcos? Boa pergunta. Muito boa. E aí tem muita coisa para a gente comentar sobre isso, porque também as crianças estão sofrendo. Porque é só observar esses meses de setembro, outubro, meses muito quentes, secos. E eu diria assim, que a meteorologia está mostrando que nos últimos 10 anos, o painel de temperatura realmente está muito alto, os números. E aí isso acaba tendo nas crianças uma repercussão importante, até choro, né? Porque as crianças sentem muito calor e choram, né, mano? É verdade. Quando você tem muito calor. Mas chora mesmo, doutor? Criança chora de calor? Chora, porque fica irritada. Até as crianças pequenininhas, uma das causas de choro é o calor. Então você tem um ambiente muito quente, você ouviu aí um grito de choro exatamente para mostrar que isso tem repercussão sobre as crianças. Mas é o sol, que é tão útil, né? É fonte de benefício ao nosso organismo, mas o extremo calor como esse que nós estamos vivendo pode gerar riscos importantes, isso que nós queremos comentar. E aí, por isso, cuidado lá, Marcos, cuidado com o calor excessivo, que alguns dias aí acabam judiando de todos nós e as crianças sofrem com isso, né? O clima seco, isso que nós queremos comentar, seco e quente como nós vivemos aí, pode facilitar os quadros respiratórios. Então os vírus que se propagam através de partículas do ar, o clima muito seco, quente, aquele calor que fez, o que aconteceu? As crianças ficaram muito doentes, febre, rinofaringites. As crianças alérgicas, então, sofrem muito com isso e têm as suas crises de bronquite, as suas crises de falta de ar, de tosse, etc. Ou na própria atividade física, em função do clima muito quente, seco, ela se sente limitada, e o próprio esforço físico, em função da quantidade de poeira no ar, acabam provocando essas situações de bronquite e de limitação da criança. Então, as crianças realmente ficaram muito doentes nesses dias que nós vivemos. Hoje, sábado, dia 25, realmente o clima está bem gostoso, mas a semana anterior, e é por isso que a gente resolveu mencionar isso, o calor foi... Não, e assim, extenuante, a previsão já dá conta de que o calor permanece aí já no início da semana, quer dizer, isso aqui, esse alívio hoje ele é extremamente temporário. Né? Deve melhorar. Mas, além dos sintomas respiratórios, aí, as mães trouxeram muito para a gente, as crianças, com febre, infecção de garganta. Realmente isso aconteceu muito nos dias mais quentes. Mas também sintomas relacionados ao sistema digestivo, ao sistema digestório, em que as crianças, você sabe, faz muito calor, Marcos. Você tem, além de vírus no ar, provocando vômito, provocando diarreia. Então, foi uma festa nesses dias mais quentes, as crianças com vômito e diarreia. E isso leva à desidratação. Então, até crianças grandes, que normalmente enfrentam bem esse tipo de situação, sofreram com isso. E nós tivemos que até, o que não é uma coisa comum, a criança grande ter que ser hospitalizada por desidratação. Nós tivemos que fazer isso muitas vezes
durante esse período mais quente com algumas crianças maiores. Mas a atenção maior nos dias mais quentes em relação a isso é para o alimento que você está dando à criança, ofertando à criança. A mãe precisa de um cuidado maior, uma verificação. Se você amamenta, o bebê é pequenininho, tudo bem, da fonte ao consumidor, é o peito direto, é uma tranquilidade, é uma segurança. Isso não dá, com o peito você dificilmente vai ter um problema de vômito, diarreia, doença, de infecção do intestino, é pouco provável. Mas se você está com leite artificial, muito cuidado com a data de validade. Todo leite tem que ser fervido, Cuidado com o tempo de geladeira, cuidado com aquela geladeira que abre e fecha. Então, os dias quentes exigem da mãe um cuidado maior em relação à dieta da criança para evitar esses problemas relacionados à infecção do intestino. Então, você tem que cuidar disso, tem que olhar a data de validade. Você vai oferecer uma fruta, experimenta a fruta antes. Vai oferecer um suco, não deixa o suco estocado na geladeira. A laranja, corta e espreme a laranja ali na hora e use o suco na hora, porque todos esses produtos são meio de cultura. E aí os micróbios crescem e realmente você acaba tendo, principalmente em criança pequenininha, do primeiro ano de vida, um risco maior de vômito, diarreia, uma infecção do intestino. E é claro, quando isso começa, dá uma mão de obra danada, né? Então, para lembrar essas coisas. Nós estamos aí chegando no final do programa, tudo, mas em relação a essas coisas, sistema respiratório, sistema digestório, e outro cuidado é com a pele. Tá? Pergunta mais comum dessa semana é assim: posso usar protetor solar? Pode, deve. Recomendação do Ministério para protetor solar, a partir dos 6 meses de vida. Algumas vezes, se você tem uma criança, claro, 4, 5 meses, você vai expor a criança ao sol, o ideal é não expor, mas as crianças não, estão na praia e tal, e a família, sabe como é que é? Quer ir lá para o sol com uma criança de 4 meses, passa o protetor, mas passe em casa antes, um pedacinho da pele, para verificar se não tem alergia àquilo, para depois você passar no corpo todo. Mas recomendação é a partir do 6º mês de vida para você usar o protetor solar. E qual protetor que nós vamos usar? Você tem protetores que são físicos e químicos, está escrito lá na caixa. São os bloqueadores que você deve comprar, que são os físicos. Esses bloqueadores, eles não são absorvidos e realmente exercem uma camada de proteção. E em geral, como é que identifica facilmente? Em geral tem a palavra Kids. Qualquer marca, eles são mais ou menos a mesma coisa, mas tem a palavra Kids. Então, protetor solar tal Kids. Esse é um bloqueador e que você deve usar para criança. Criança acima de 6 meses, se vai para uma praia, para uma piscina, se você tem uma situação nesses dias de calor muito quente, passa no corpo todo. É a primeira vez que eu vou passar. Passa um pouquinho em casa, na pele, para verificar se não tem reação alérgica, né? E depois você passa no corpo todo. E qual o número que eu compro? O fator lá e tal, né? Fator de proteção solar. O fator de proteção solar sempre acima de 30. Né? E passar, se você está realmente exposto. Eu não creio assim que uma criança de 6 meses, né, Marco, vai ficar muito exposta, não, né? É que você acaba, vamos imaginar, hipoteticamente, uma questão de praia. Você vai, o transporte de onde você está até o local debaixo de um guarda-sol adequadamente, de uma barraca, enfim. Esse vem e vai que ela acaba sendo exposta. Mas, claro que com frequência não, né? E você tem que usar, assim, uso protetor, é claro, acima de 30, pode usar 50 e 60. O que você acrescenta acima de 30 é muito pouco. Que na praia acho que até o ar queima, né, cara? E às vezes esse é o perigo, porque aquele mormaço, não tem sol, cuidado, passa o protetor. Mas o que a gente diz assim, é que realmente esse protetor solar você tem que renovar a cada 2 horas. É importante. Né? Em criança, renovar a cada 2 horas. Mas não esqueça que o bonezinho é importante, né?
a roupinha que você está colocando, bebê de 6 meses tem que estar de roupinha, né? Fica as perninhas de fora, os bracinhos de fora, uma roupinha mais leve e tal, mas você tem que proteger, não só como protetor, e realmente tem que ter uma roupa. Dura aquela criança, sabe, que está com 2 anos e que não para, e que vai, que fica no sol, etc. Então você tem que estar atenta em relação, para evitar uma queimadura de sol, que realmente é um negócio chato. Então, esses aspectos do calor que nós queríamos comentar, falamos do horário de verão, agora do calor, pedindo uma atenção para você em relação à aglomeração, em relação para evitar os problemas respiratórios, cuidado com, tem muita poeira, clima seco, então olha, colchão no sol, travesseiro no sol, você certamente não está usando lã, nem flanela, essas coisas, coloque uma roupa leve, mas sempre coloque no sol o colchão, pano úmido em todo o quarto para evitar o acúmulo de poeira. Então tudo isso, e as aglomerações, e pessoas doentes, evitar contato com pessoas doentes. E em relação aos problemas do sistema digestório, vômito, diarreia, desidratação, olhar para o alimento que você está dando à sua criança. Tá aí, ok, doutor. Informações importantes, você ficou por dentro aqui do Mundo da Criança de hoje, especial, falamos do horário de verão e as repercussões e também aí a questão do calor. E o Mundo da Criança chega ao final neste dia 25. E lembrando a você, não se esqueça, né, que nós estaremos de volta na semana que vem com mais um programa inédito para você. É bom falar sobre as crianças. É, né? Muito bom. Bom, gostoso, né? A gente fala com muito prazer, com muita alegria, de uma maneira muito leve, né? Você que é jornalista, profissional, acho que é mais gostoso estar falando sobre as coisinhas dos nossos filhos do que sobre os aspectos da polícia, da política. É verdade, né? Bem melhor. Realmente a gente fica feliz por falar sobre a ingenuidade dos nossos filhos. E você que esteve com a gente nesta tarde de sábado, muito obrigado. Tenha um final de semana muito feliz. Mas lembre-se, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos. Eu quero aproveitar nesse finalzinho e mandar um beijo aqui para o meu, que não, deixou de ser criança ontem, né? O Vini completou ontem 18 anos, meu filho do meio. Muito obrigado, Vini, pela sua vida. Obrigado a Deus, né, pela sua vida. Parabéns, filho. Te amo muito. Você é um menino de Deus, agora um homem, né, com 18 anos aí, um servo do Senhor e um filho maravilhoso. Que Deus continue a abençoar a sua vida e que você continue realmente honrando o seu pai e sua mãe como tem feito até aqui. Vini, claro, parabéns, Vini. Deus abençoe você, que você continue aí sendo alguém realmente, você é muito querido, alguém maravilhoso e que você tenha a sua vida marcada pelas marcas do Senhor Jesus. Um grande abraço a você, muitas felicidades. Ótima tarde a todos, ótimo fim de semana e até a semana que vem. Tchau! Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.